povo meu, e eu te admoestarei. Ah, se Israel me ouvisse! Ah, se o meu povo me tivesse escutado! Se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Ah, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses. Ouve, povo meu. Filho meu, dá-me o teu coração. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Esta sempre foi, amado ouvinte, a insistência de Deus com o coração humano, que o homem pudesse dar ouvidos, escutar a sua voz, aceitar as suas correções, as suas admoestações, como escreveu o apóstolo São Paulo em 2ª carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 1. Paulo disse: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Então é bem claro que na vinda do reino de Deus, como está escrito no primeiro versículo de 2 Timóteo 4, Deus há de julgar os vivos e os mortos. E Paulo disse a Timóteo, e devido isto, pelo fato de um dia ser estabelecido na terra um grande tribunal, um grande juízo final, onde tantos que estiverem vivos quanto os que já houverem partido, morrido, terão que encarar essa realidade, se colocarem diante deste juízo do trono branco, por este fato, por essa verdade. Paulo disse a Timóteo: pregues a palavra, pregues a palavra. E isso porque sem a palavra, que é a âncora que não deixa nossas almas naufragarem, que não deixa os nossos barcos afundarem, sem essa âncora, nós vemos muitos barcos estão naufragando. Muitas igrejas, muitos chamados cristãos estão naufragando porque está sem âncora. A palavra é a nossa âncora. Faltou a palavra, faltou tudo. Faltou a palavra, o barco, não importa o navio, a igreja, o homem, não importa quão sofisticado ele seja, é como o grande Titanic. Ele sucumbiu, naufragou, foi parar no fundo do oceano. Não importa se você tem doutorados, bacharel em divindade, não importa se você seja cientista, se você seja culto ou não, se sejas rico ou pobre, negro ou branco, grande ou pequeno, a Bíblia diz que todos estes hão de comparecer perante Deus. Se você seja rico ou pobre, seja você um barco, um navio Titanic, bem sofisticado ou um simples bote salva-vida, não importa. Todos hão de comparecer perante o trono de Deus, tanto mortos quanto vivos, ricos quanto pobres, negros quanto brancos, todos hão de comparecer.
E por isso Paulo disse a Timóteo: pregues a palavra. Porque a pregação da palavra, a pregação insistente, sistemática, constante da palavra, é necessária. Paulo disse: pregues a palavra, Timóteo, meu filho, em tempo ou fora de tempo. Paulo disse: use a palavra, meu filho Timóteo, mas não use só como esses falsos profetas estão usando. Use a palavra, meu filho Timóteo, mas não use ela a título de mercenarismo, a título de fazer dinheiro, de construir grandes impérios denominacionais. Use a palavra, meu filho, não para fazer cultos à personalidade humana, não para exaltar, glorificar, engrandecer o nome de uma instituição religiosa. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão, não suportarão a sã doutrina, e tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, Timóteo, verdadeiros homens de Deus, cristãos genuínos no Senhor, que amam o Evangelho, a pregação da Bíblia Sagrada, mas tu sê sóbrio em tudo e sofre as aflições. Será difícil, haverá terríveis pressões, terríveis batalhas, mas sofre as aflições, porque haverá um galardão, uma recompensa para vocês que em todo o tempo dá glórias à palavra. Dar glórias é dar honras. Dar glórias, dar honras à palavra é dar ouvidos. E felizes são aqueles que dão ouvidos, aqueles que não só escutam, que entram no ouvido e saem no outro, felizes são aqueles que não são ouvintes esquecedores, como disse São Tiago. Felizes são aqueles que praticam, porque logo se o Evangelho não é praticado, se não é vivido, ele não tem nenhuma consistência, nenhuma valia, nenhuma validade na vida daquele que o ouve. Portanto, Tiago nos orientou a sermos ouvintes praticantes, porque não adianta ser só um ouvinte, só ouvinte da palavra, só ouvinte do programa de rádio, só ouvinte da mensagem do entardecer, sem tomar parte, sem colocar o dedo nisto. Isso não vai te fazer bem algum, muito pelo contrário, isso vai acarretar sobre ti mais julgamentos. Por isso que Deus disse, abrimos o programa lendo a Bíblia no Salmo 81, Deus falando a um povo que eles eram bem semelhantes ao povo que está na terra hoje. É um tipo, é um exemplo. Eclesiastes 3, verso 15, a Bíblia diz que o que é hoje já foi um dia. O que há de ser também já foi. De sorte que não há nada novo, diz a Bíblia, debaixo do céu. Sodoma e Gomorra, dias em que os homens relacionavam sexualmente com homens e mulheres sexualmente com mulheres. Dias em que mulheres pareciam como homem, se vestiam como homem, falavam como homem, elas tinham as suas condutas, seus cabelos cortados como homem. Sodoma e Gomorra, dias em que homens pareciam com mulher, homens cabeludos com seus brinquinhos na orelha e suas roupinhas apertadas. Dias de Sodoma e Gomorra, aquela terra que foi queimada, fogo e enxofre a destruiu, foi riscada do mapa.
aqueles dias, eles estão na terra mais uma vez. Dias de Noé, dias em que os crentes de igrejas, considerados filhos de Deus, eles iam atrás das mulheres ímpias, e então eles se uniam a elas, eles se amaziavam, não tinha mais a prática do casamento, ou então não viam nenhuma dificuldade em casar e descasar-se, casar e descasar-se, casar e descasar-se. O divórcio virou uma prática normal como nos dias de hoje. Dias de Noé, dias de muitas festas, dias de carnaval, dias de corrupção. A Bíblia diz que o tema lá da atualidade, Gênesis 6, é a corrupção generalizada do gênero, ou seja, a corrupção geral do gênero humano. Dias de Noé são os nossos dias, dias de Sodoma e Gomorra são os nossos dias. Dias de Caim e Abel, da falsa e da verdadeira vinha, da falsa e da verdadeira adoração, são os nossos dias, dias de religião. Caim era religioso, muito religioso, ofereceu sacrifício a Deus, mas era invejoso, mas tinha um espírito de guerrilheiro, de homicida, de terrorista dentro do seu coração. São os dias que nós estamos vivendo. A história se repete, não há nada novo debaixo do céu. Dias de Israel, quando saiu do Egito e marchava rumo à terra de Canaã. É mais uma vez o retrato dos nossos dias, povo duro de coração, que mesmo vendo, mesmo sendo participantes de tantas bênçãos divinas, ainda assim eles não tinham ouvidos para as admoestações de Deus. Eles tinham gozo e prazer em receber suas curas divinas. Eles tinham gozo e prazer em receber, linguagem figurativa, suas fazendas, seus apartamentos, o alívio das suas cargas e de seus fardos, mas quando o assunto era a admoestação de Deus, quando o assunto era redárguas, Timóteo, Moisés, quando o assunto da parte de Deus era repreendas, Timóteo, Moisés, repreendas, exortes, redárguas, ensine com toda a longanimidade, doutrine o povo, não deixa a igreja ir na corda bamba, sem disciplina, sem doutrina, abandonando os primórdios do cristianismo, os princípios, os preceitos sagrados que agradam a Deus, que Deus estabeleceu. Mas quando o assunto era este, caminho estreito, meu caro ouvinte, eles não tinham ouvidos para isso. Eles tinham ouvidos para Jesus está curando. Eles tinham ouvidos apenas para eis aí meu servo, Deus tem uma varoa preparada para ti. Bebês pentecostais, vocês se portam com tamanha meninice diante do Senhor. Eles tinham ouvidos para essas tonterias. O nome está na boca do sapo. O nome foi enterrado no cemitério na cabeça de boi. Eles tinham ouvidos para essas baboseiras, essas pudriqueiras no seio do cristianismo. Tinham ouvidos para essas coisas. Para ouvir Balaão, eles eram bons. Para ouvir Coré, Datã e Abirão, eles eram versados. Mas para ouvir Moisés, o profeta da hora do dia vindicado, eles não tinham ouvidos, porque com Moisés a conversa era diferente, a pregação de Moisés, o ensino de Moisés era diferente. Moisés tinha não o que o povo queria ouvir, Moisés tinha o assim diz o Senhor. Moisés tinha revelado a vontade perfeita de Deus, não a permissiva, ao acontecimento que Deus deixa acontecer, mas não era do querer de Deus. É como essas campanhas de milhões e milhões, de milhares e milhares. Deus permite acontecer, cegos veem lá e é verdade, paralíticos andam, leprosos são purificados, Deus deixa acontecer. Deus deixou Balaão oferecer sacrifício, Deus deixou a mula de Balaão ver anjo, Deus deixou Balaão entregar uma profecia verdadeira, Deus deixa acontecer, os dons são dados sem arrependimento, Deus está deixando eles falarem em línguas estranhas,
Deus está deixando eles curarem os doentes, Deus está deixando eles usarem ou usurparem do dom divino, Deus está deixando. Deus está deixando as campanhas correrem soltas, Deus está deixando o povo prosperar. Deus está deixando. Mas até onde isso vai? Quais serão os resultados finais? Quais as consequências que isso irá atrair sobre o povo? Estas coisas acontecendo sem a pregação da palavra, sem a âncora, sem redarguir, sem repreender, sem admoestar, sem exortar. Onde isto vai parar? Mateus capítulo 7, 21. E muitos naquele dia virão a mim e me dirão: Senhor, mas eu bebi água da rocha. Senhor, mas eu comi codornizes no deserto. Senhor, mas eu olhei para a serpente de bronze e fui curado. Senhor, mas eu atravessei o mar vermelho. Senhor, mas eu vi tantos prodígios e maravilhas. Então vos direi abertamente: apartai-vos de mim, ignorantes, malditos, duros de coração. Vocês viram tudo isto e mesmo assim não ouviram o meu profeta, não submeteram a minha palavra, não acataram os meus ensinamentos. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque não vos conheço. A vossa desobediência, os vossos comichões no ouvido, a vossa capacidade em amontoar para si doutores e doutrinadores, Corés, Datã e Abirão, Janes e Chambres, a vossa capacidade em desviar-se do cristianismo bíblico, vos deu agora a condenação. Portanto, beber água da rocha não era tudo. 1 Coríntios 10, beberam água da rocha, mas pereceram. Comeram pão de anjo, mas não entraram no descanso do Senhor, porque não respeitaram a palavra, porque não creram na promessa, porque não submeteram aos ensinos do profeta Moisés. Ser curado é bom, mas não é tudo. Israel foi curado no deserto, a roupa não envelhecia no deserto, a água brotava no deserto, o maná, o pão de anjo caía no deserto. Mas onde foi parar aquele povo? A Bíblia disse: povo obstinado de coração, não entrarão, jurou Deus, não entrarão no meu descanso. A cura divina não pode te salvar. É bom ser curado no físico, cremos na cura divina, oramos pelos enfermos, mas sabemos que a cura não pode te salvar. A campanha da prosperidade não pode te salvar. Não, não, não. A rosa ungida, a terapia do amor não pode te salvar. Não pode. Os votos e mais votos, as estratégias de ministros e igrejas e mais estratégias para abarrotar, superlotar os templos, não pode te salvar. Filiar-se a uma igreja, colocar teu nome no rol de membro, isso não pode te salvar. Ser um missionário ou um pastor ou um apóstolo e profeta, ter o dom divino para pregar, para profetizar e ter visões, isso não pode te salvar. Não pode. Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Você tem tudo isto, mas você ainda não nasceu de novo. É necessário, Nicodemos, nascer de novo. Deus exige algo mais. E o que Deus exige é que o seu povo o escute, o ouça. Salmo 81, versículo 8. Ouve-me, povo meu. Ouve-me, filhos meus. Ouve-me, ó era de Laodiceia, ouça minha voz profética, ouça o sonido da minha trombeta, que está soando na voz do sétimo anjo. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ouve-me, e eu vos ensinarei o caminho do arrebatamento. Ouve-me, e eu vos revelarei que eu não sou 3 pessoas, mas uma pessoa. Ouve-me, povo meu, e sabereis que o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, se Israel me ouvisse,
Se cada ouvinte que neste momento ouve essa programação tivesse percepção, discernimento espiritual para discernir o que Deus quer falar, para entender as entrelinhas, para deixar a palavra penetrar, porque Hebreus 4:12 diz que ela é mais afiada, mais pontiaguda do que a espada de dois gumes, é penetrante. Ela penetra até a divisa da alma, do espírito, das juntas e das medulas. Se Israel me ouvisse, se fosseis mais gratos, menos rebeldes, se a vossa desobediência se convertesse em obediência, se os vossos risos se convertessem em pranto, se as vossas festas de orgia, suas festas carnais, se vossas festas pagãs se convertessem em prantos, em lágrimas, em arrependimento, há muito tempo eu já os teria concedido vitória, vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte, vitória sobre o inferno. Porém os homens seguem tão endurecidos de coração, que o favor de Deus não representa muito para o povo. Quantas pessoas provaram do dom da cura divina e irão para o inferno cheios de saúde física, mas com as almas mortas? Quantas pessoas falaram em línguas, dançaram no espírito dentro das igrejas? Quantas pessoas viveram uma vida inteira religiosas e como Judas Iscariote foi um bom religioso, estes irão ao precipício. Como Balaão foi um profeta, muitos profetas nessa era também irão ao precipício, porque não ouvem o som do alarido, não ouvem a chamada de Deus, chamando a sua noiva, chamando os eleitos nesta hora. Deus disse, foi Deus quem disse, Salmo 81, versículo de número 6, vocês não sabem retribuir o favor de Deus. Em outras palavras, é o que Deus disse do Salmo 81, 6, eu aliviei as vossas tribulações, eu aliviei as pressões que vocês passavam e viviam no Egito, é o que Deus disse. Tirei de seus ombros as cargas, as suas mãos ficaram livres dos cestos pesados que vocês carregavam. Salmo 81, versículo 6. Foi o que Deus disse. Aliviei vossas tribulações, vossas cargas. Tirei os cestos pesados de vossos braços. Os fardos vocês não precisam carregar mais. Eu já chamei vocês para me entregarem os fardos pesados e para vocês tomarem meu fardo que é leve. Eu tenho curado as vossas enfermidades, eu derramo bênção sobre vós. Porém vocês não querem me ouvir. Como Deus disse através de Jeremias 1,13, meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, mananciais que não retém as águas. Meu povo me abandonou, meu povo deixou de ouvir a minha voz, meu povo não está mais familiarizado com a velha e antiquada mensagem da Bíblia, meu povo não está mais familiarizado com o Espírito que foi derramado no dia do Pentecostes, com a mensagem, com o sermão de inauguração da igreja cristã. Meu povo não tem mais visão para ver que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Meu povo está cauterizado, endurecido, já estão pensando que eu aceito qualquer tipo de vida, já estão pensando que poderão ver a minha alva, ver o meu reino, entrar na minha santa cidade sem nenhuma santidade, sem novo nascimento, sem experiência pessoal comigo. É o que o Senhor está dizendo. Aliviei vossas tribulações, vossas pressões, curei vossas enfermidades, derramei bênção sobre vocês, mas vocês não querem ouvir a minha voz, aceitar a minha admoestação. Vocês me clamaram socorro, gritaram para o socorro por mim, quando estavam oprimidos do Egito, quando estavam numa cama de hospital, quando estavam passando por um pedaço, um mau momento em vossas vidas. Vocês clamaram a mim, Salmo 81, versículo 7. Vocês me chamaram e gritaram por mim, quando tudo ia de mal a pior.
Êxodo 3:7. E eu ouvi o clamor dos meus filhos que estavam no Egito. Desci para livrá-los, mas mesmo assim eles não me perceberam. Mesmo assim eles não conseguiram ouvir a minha voz. Me clamaram, me chamaram, e eu vim para lhes socorrer. Mas não discerniram, não reconheceram a minha presença, não me perceberam. E eu desci para livrá-los. Habitei em um homem chamado Moisés, mas quando Moisés falou, eles rejeitaram. Quando Moisés falou, eles pegaram pedra para apedrejá-lo. Chamaram por Deus, e quando Deus veio, eles o rejeitaram. Não é assim esta era? Quantas vezes nossas igrejas chamaram, clamaram por um renovo, clamaram por um reavivamento, disseram que estavam precisando de um profeta, e assim que Deus respondeu, o povo virou as costas, endureceu seus corações, não ouvem a repreenda, a admoestação, a exortação, o ensinamento de Deus. Vocês me chamaram, clamaram por mim, quando tudo ia de mal pior. Isso é o que diz Salmo 81, versículo 7. Clamaste na angústia, e eu te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, povo meu, quando vocês me clamaram em angústia, eu livrei vocês da angústia. Clamaste-me na angústia, eu dei livramento. Porém, quando eu desejei ser ouvido por vocês, percebido por vocês, reverenciado por vocês, quando eu desejei que você se inclinasse perante a minha palavra e admitisse que minha palavra é a verdade e que todo outro preceito humano é mentiroso, quando eu exigi de vocês terem discernimento, quando eu exigi de vocês o batismo bíblico em nome de Jesus Cristo, quando eu exigi de vocês voltarem à ceia primitiva apostólica, quando eu exigi de vocês abandonarem as práticas do mundo e do pecado e voltar para o evangelho da pureza, do quebrantamento, do arrependimento, das lágrimas e do desespero, não fui compreendido. Dei a minha vida por ti, Deus dizia. Entreguei, desci a terra por vocês, mas vocês não quiseram se entregar por mim. Morri por vocês, mas vocês não querem morrer por mim. Este é o mal desta geração. Queremos ser crentes, queremos ir ao céu, mas não queremos renunciar, mas não queremos santidade, mas não queremos nos encher do Espírito Santo, mas não queremos compromisso profundo, real, sincero com Deus. Queremos ser cristãos, queremos que Deus doa tudo para nós, que Deus doe tudo para nós, derrame tudo sobre nós. Queremos que Deus encha os nossos celeiros, queremos que Deus abasteça nossas casas, queremos que Deus abasteça nossas igrejas, queremos que Deus abasteça os nossos ministérios, mas não queremos nos entregar a Ele de corpo, alma e espírito, o que é uma necessidade. 1 Tessalonicenses 5:23. Ora, o Deus de paz vos santifique em tudo, seja todo o vosso corpo, alma e espírito plenamente conservados irrepreensivelmente para a segunda vinda do Senhor Jesus. Mas Deus diria a essa geração: vocês não querem se doar, vocês não querem renunciar, vocês não querem me dar corpo, alma e espírito, vocês não querem dar o tudo que sois para mim, vocês querem servir-me parcialmente. Se entregar de corpo, alma e espírito, isto não é para todos. Deus diria: vocês não querem nascer de novo, vocês não querem comprometimento com a verdade, vocês não querem se fechar, virar as costas, andar na contramão do mundo, para entenderem que a vida aqui é curta, há uma eternidade para se viver, há um lugar para onde temos que ir, ou como salvo, ou como perdidos, teremos que nos afundar a eternidade adentro, um dia destes. Mas não queremos nos doar, não queremos fazer o que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e segue-me. Nós não queremos. Jesus disse: aquele que amar a sua vida,
aquele que buscar salvar a sua vida aqui nessa terra, salvar seus caprichos humanos, preservar suas ideias, seus conceitos, suas vaidades, seu humanismo, sua natureza pecaminosa, este perderá o reino dos céus. Mas qualquer que virar as costas para o mundo, para os prazeres carnais, qualquer que quiser servir a Deus de corpo, alma e espírito, qualquer que quiser desobstruir os seus ouvidos espirituais para ouvir a voz do Espírito Santo, estes herdarão a vida eterna. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouve, ouve, ouve. Ah, se o meu povo pudesse me ouvir. Ouve, povo meu, e eu quero te admoestar, eu quero te redarguir, eu quero te exortar. Ouve-me, povo meu, eu quero vos introduzir por um caminho estreito e apertado, mas é o caminho que vos levará, vos conduzirá à vida eterna.